Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, escritor de terror. Assino minhas obras como M. Krieger. Para quem não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Compartilhem se gostou do tema e comentem em seguida. E antes dão um joinha que indica para o YouTube sobre que estão demonstrando que tem interesse no conteúdo. Meu vídeo de hoje é a segunda parte do horror cósmico. Como eu comentei anteriormente no outro vídeo, o horror cósmico eu pensei fazer. É um dos subgêneros do terror que tem uma grande gama de fãs que adoram esse gênero, principalmente eu. E é um gênero que está, de certa maneira, tem momentos que cresce, outros ficam meio parados, mas vamos lá. A segunda parte desse vídeo, que é sobre o horror cósmico. O horror cósmico é um subgênero do terror que vem crescendo, vem adquirindo uma certa notoriedade. Alguns filmes, como por exemplo o Alien, O Oitavo Passageiro, como já citei várias vezes, eu posso ver como um percussão desse gênero. Porém, eu posso enfatizar o seguinte, que o horror cósmico invoca ou até mesmo apresenta criaturas abomináveis. Por exemplo, o Alien, o Predador, é um gênero que apareceu nos anos 80. 80 e 90. 2000 de uma acalmada e tem uma certa notoriedade agora. Mas o cinema do horror cósmico não tem apresentado produções cativantes. Entre alguns, eu posso citar dois pioneiros. O Enigma do Outro Mundo e A Coisa. O Enigma do Outro Mundo, do produtor do Captain. Preciso dizer alguma coisa? Não. Geralmente, dessas duas produções foram de baixo orçamento e que fizeram grandes sucessos. E todos esses dois filmes, principalmente o Enigma do Outro Mundo e A Coisa, eles apresentam o medo do desconhecido. O horror cósmico trabalha muito com essa sensação do medo do desconhecido. O desconhecido sempre vai promover medo. Sempre. E tudo nisso está invocado também que não vou explanar aqui uma avaliação sobre o Enigma do Outro Mundo e A Coisa. Não vou. Mas se quiserem, eu posso comentar. Se quiserem, comentem aqui que eu irei fazer um vídeo sobre um desses dois filmes. Aí vou disponibilizar um tempo para ver o vídeo, o filme, e fazer uma avaliação e possivelmente um vídeo. Um dos 12 filmes que você escolher. Ou o Enigma do Outro Mundo ou A Coisa. Desculpa.
Lovecraft no cinema. O Lovecraft sempre foi um escritor notório, onde ele desenvolveu vários contos que influenciaram vários roteiristas para criarem seus filmes. Mas nem sempre as produções cinematográficas inspiradas em Lovecraft conseguem captar a mensagem ou transmitir a mensagem do autor, pois são obras dificílimas. Eles apresentam características muito peculiares, a qual que nem sempre o roteirista, os produtores vão conseguir compreender com exatidão o que o Lovecraft está querendo. Por que isso? Porque cada escritor tem seu padrão, seu panorama, a sua visão. E muitas vezes, os autores, quando são transferidos para o cinema, os roteiristas, produtores escolhem o que colocar ou não colocar no filme. E isso pode prejudicar a produção? Pode. Pode prejudicar no entendimento da história do filme? Sim, pode. Ele foi sempre explorado e, infelizmente, muitas vezes as produções deixam a desejar. Por quê? Porque que os produtores, os roteiristas escolhem não trabalhar, não olhar para com certo cuidado as características das obras. Aqui, eu posso citar A Maldição como uma inspiração e um Animator, A Hora dos Mortos-Vivos. Aí, no Mortos-Vivos, que trabalha com o abominável criaturas, homens mortos, não zumbis, mortos, vivos. Aqui que existe uma grande gama de filmes de produções cinematográficas envolvendo os mortos-vivos. E isso é riquíssimo. Já teve várias séries, vários filmes, algumas séries modernizaram o termo morto-vivo para zumbi. Tudo isso é inspirado onde? No Lovecraft. A presença do Lovecraft é muito forte. Isso é notório. E esse universo do Lovecraft no cinema, muitas vezes, ele deixou a desejar. Por quê? Por causa que os produtores não conseguiram captar, compreender as características desse universo. Só quero ver quando produzirem um filme do conto do Cthulhu. Só quero ver como vai ficar. Porque a maioria das produções que trabalharam no universo Lovecraft deixaram a desejar. Por quê? Por causa que não apresentaram as características do universo do Lovecraft. Muitas vezes, mas tem como... Tem. Por quê? Tem sim. Lovecraft tem seus problemas pessoais, suas situações sociais, que não é o foco aqui. Lovecraft, para o terror, o horror, ele é um dos mais importantes escritores. Aqui já vou entrando
o próximo tópico. E aqui tem a recente produção, A Cor que Cai do Espaço, 2019. Aqui o autor do roteiro, o roteirista, teve uma imensa dificuldade de adaptar por causa dos elementos que estão apresentados no conto, que deu inspiração ao filme. E nesse conto, o Lovecraft apresenta uma cor bem atípica do céu, que para o roteirista achou quase impossível de produzir. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, dizer impossível? Não, não é. Tudo é possível. Com a tecnologia que nós temos, produções cinematográficas, e o Farol, 2019, o roteirista decidiu fazer um filme em preto e branco, dando aquela noção do cinema antigo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu quero ver tanto o A Cor que Caiu do Espaço e o Farol. Aí quando eu ver esses dois filmes, eu vou fazer um vídeo separado de cada um, comentando sobre eles. Aí quando falamos nos roteiristas, existem dois que conseguiram, de uma certa maneira, produzir filmes de baixo orçamento muito bons. Que é o Carter, que produziu o Halloween, e o David Lynch. São dois de roteiristas totalmente diferentes. Cada um tem suas peculiaridades na produção dos seus vídeos. Aqui eu posso enumerar vários filmes, principalmente do Carter. A Aventura do Bairro Proibido. Eu assisti pela primeira vez na sessão de tarde. É uma produção de baixo orçamento, divertidíssimo. Tem suas cenas de horror cósmico, tem. Mas não é o foco. Um filme cômico, quase. Fantasma de Marte. Não gostei quando vi. Eu quero rever esse filme. Os vampiros de Carter, O Príncipe das Trevas. São esses dois. São essas produções do Carter. David Lynch, os mais conhecidos por mim, O Império dos Sonhos e O Veludo Azul. Que eu me lembro, eu também não assisti nenhum dos dois. E quando falamos do horror cósmico, muitas vezes os roteiristas que se deparam com a simples pergunta: como vou representar o insondável e o indescritível no cinema? Muitas vezes as obras apresentam criaturas de uma forma bem peculiares. Vamos pegar, por exemplo, o Cthulhu. O Cthulhu é um monstro imenso. Aí pergunta: como vamos fazer isso no cinema? Eles tentam. Essa é a maior dificuldade que muitas vezes os roteiristas deparam com contos de Lovecraft, principalmente, que é onde se inspiram muito. E nisso se perguntam: como vou fazer isso? E muitas vezes ele coloca a criatura em subentendido, dando foco em outra parte do conto. Pode ser uma saída? Pode. Com certeza vai deixar alguns fãs do horror cósmico putos da vida. Por quê? Por causa que o principal não é o contexto, é a criatura. E muitas vezes, o horror cósmico, para tentar implicar numa cena de medo, eles colocam o quê? Sons
ou até mesmo silêncio, ou envolvendo-nos numa escuridão, numa penumbra, que o personagem só começa a escutar alguns sons, ecos, que possam criar, transmitir o medo. O medo o quê? O medo do desconhecido. O desconhecido sempre vai, como comento sempre, vai promover o medo. O homem teme aquele que não conhece. Aqui. O universo do horror cósmico teve seu retorno em 2019 com 2 filmes. A Cor que Caiu do Espaço e O Farol. Alguns anos antes teve os 2 no filme do Aliens. De vez em quando ressurgem filmes envolvendo horror cósmico. Boa tarde, meus leitores. Para quem não me conhece, sou Wes Krieger, escritor de terror. Assino minhas obras como M. Krieger. Para quem não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Compartilhem se gostou do tema e comentem em seguida. E antes dão um joinha que indica para o YouTube sobre que estão demonstrando que tem interesse no conteúdo. Meu vídeo de hoje é a segunda parte do horror cósmico. Como eu comentei anteriormente no outro vídeo, o horror cósmico eu pensei fazer. É um dos subgêneros do terror que tem uma grande gama de fãs que adoram esse gênero, principalmente eu. E é um gênero que está, de certa maneira, tem momentos que cresce, outros ficam meio parados, mas vamos lá.